Nós queremos mostrar para vocês a técnica da gelosia, que é uma técnica operatória para efetuar uma multiplicação, já utilizada no século XII na Índia e depois foi utilizada na China e na Arábia. Nós tomamos os números 327 e 85 como os dois fatores dessa multiplicação e vamos preencher a grade que é utilizada na técnica da gelosia. Os números 327 e 85 foram dispostos dessa maneira que pode ser vista aí. E nós já efetuamos alguns produtos, né? 7 vezes 8, o 5 vezes 7, o 2 vezes 8, 16. Agora nós vamos fazer o 2 vezes 5, 10. Vamos fazer o 3 vezes 8, 24. E 5 vezes 3, ou 3 vezes 5, e preenchendo a grade dessa maneira. Agora, nós vamos somar na diagonal esses números. Então, aqui embaixo nós temos o 5, 9, depois nós temos o 7, temos 4 mais 1, e o 1 que foi, me dá 7, e temos o 2 que está sozinho. E o resultado dessa multiplicação, aplicando essa grade, na grade da gelosia, nos dá o número 27.795. Muito bem. Nós vamos agora escrever essa mesma multiplicação de 327 por 85 de uma maneira bem detalhada. Então, nós vamos pôr 5 vezes 7, 35. Depois, 5 vezes 20, 100. Depois, 5 vezes 300, 1.500. Depois, nós vamos multiplicar 80 por 7, que me dá 560. Vamos multiplicar 80 por 20, que me dá 1.600, e vamos multiplicar 80 por 300, que nos dá 24.000. Efetuando a soma de todas essas parcelas, nós vamos obter o mesmo resultado da grade, ou seja, 27.795. Nós queremos relacionar a técnica da gelosia com a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma. E nós vamos escrever de uma maneira mais específica esse produto comparando com aquela multiplicação longa que foi feita ali à direita. Então, nós vamos decompor o 327 como a soma de 300 mais 20 mais 7, que vai ser multiplicada por 80 mais 5. Então, quando nós aplicamos essa propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma nesse produto aí que nós temos, nós vamos comparar, então. Por exemplo, 5 vezes 7, 35, é o mesmo 35 lá da primeira parcela do produto que nós efetuamos. 5 vezes 20... que me dá o 100, 5 vezes 300, que me dá 1.500, e temos também que multiplicar o 80 por 7, que nos dá 560, 80 por 20, que nos deu 1.600, e 80 por 300, que nos dá 24.000. Bom, essa propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma é o que está por trás da técnica da gelosia. Então, vamos verificar isso. Quando nós temos esse procedimento longo que nós fizemos da multiplicação, nós podemos identificar as unidades, né? Unidades, as dezenas, as centenas,
as unidades de milhar e as dezenas de milhar. Bom, então vamos relacionar essas parcelas que estão discriminadas aí nesse produto à direita com a grade da gelosia. Observamos que o 35, o 5 na coluna das unidades, ou melhor falando, na coluna das unidades, nós temos somente o 5, que é a primeira soma que nós fizemos ali na grade da gelosia. Na segunda coluna, na segunda ordem das dezenas, nós temos o 3 e o 6, que também temos lá o 3 e o 6, o restante é 0. Na ordem das dezenas, obtivemos o 9. Na terceira ordem das centenas, nós temos o 1, o 5 e o 6. E lá na grade nós também temos o 1, o 5 e o 6, que é a ordem das centenas. Na quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar, nós temos o 1, o 4 e mais o outro 1 que foi da ordem anterior, unidade de milhar. E na primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta ordem, que é a dezena de milhar, nós temos somente o 2, que lá na grade também aparece sozinho. E nós temos também, aqui nós podemos relacionar esse processo longo com o nosso algoritmo simplificado da multiplicação, que todos os alunos das escolas aprendem, né, fazer a multiplicação pelo processo curto. E nós vamos, então, ver que a mesma propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma é aplicada nesse processo. Vamos fazer o processo curto, então. 5 vezes 7, 35, vão 3. 2 vezes 5, 10 e 3, 13, vai 1. 3 vezes 5, 15 e 1, 16. Muito bem. Coloco o 0 ali ou mais, né? Porque a ordem das unidades não vai ser mais, não vai ter nenhum valor ali preenchendo a ordem das unidades. Então, nós colocamos o 0. Então, agora vamos ter 8 vezes 7, 56, vão 5. Depois, 8 vezes 2, 16 e 5, né? 2 vezes 8, 16 e 5, 21, vão 2. 3 vezes 8, 24 e 2, 26. Somando as duas parcelas, nós temos, é claro, o mesmo valor obtido anteriormente, no outro processo, tanto da gelosia como daquele processo longo lá. Agora, nós vamos observar as parcelas que nós temos lá naquela multiplicação longa com as parcelas que nós temos aqui no processo curto. Então, vamos lá. O 1635, nós podemos relacionar com 35 mais 100 e mais 1.500. Ótimo. E o 26.160, nós podemos relacionar com 560, mais 1.600, mais 24.000, lá no processo longo. E dessa maneira, então, nós apresentamos a vocês a técnica da gelosia como a aplicação da propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma.